Olá, está no ar o Alesp em Pauta. Olha, o conceito de inclusão vai além. É um conjunto de ações direcionadas a indivíduos excluídos do meio social. Olha, seja por uma deficiência física ou mental ou alguma outra particularidade. Agora, o objetivo, claro, é possibilitar que todos os cidadãos tenham oportunidade de acesso a bens e serviços como educação, lazer, cultura, entre outros. Olha, para bater um papo aqui, conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios a Sabrina Kofuji Barrios, que é psicóloga. Seja bem-vinda, Muito Sabrina, ao nosso obrigada. programa. É um Muito prazer obrigada. tê-la aqui. É um prazer estar aqui também, poder contribuir um pouco com o que eu aprendi e Legal. passar um pouco para todo mundo, assim. Ótimo. Deixa eu apresentar, então, através da nossa plataforma Zoom, a Keila Assunção, que é uma jornalista, tem a nossa profissão, né, Keila? E é mãe de uma Isso cadeirante. mesmo. Bem-vinda aqui ao nosso programa, Keila. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou começar com a Sabrina, viu, Keila? Depois eu já passo para você. A Sabrina vai falar um pouco do trabalho dela, ela é uma psicóloga, né, Sabrina? E a gente Isso. estava até aqui há pouco nos bastidores, vamos dizer assim, falando Sim, sobre essa questão, né, até de acessibilidade, né? sim. Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a importância disso, né? Principalmente para as pessoas que têm uma deficiência. Então, eu digo até a questão do TEA, que eu tenho mais contato, tanto na acessibilidade de quem é PCD, né? É muito importante a gente incluir todos, tanto por uma questão social mesmo, porque todos têm os deveres de ir e vir, né? Então, não é porque uma pessoa PCD tem alguma questão, algum transtorno, não pode ter esse direito. Então, é muito importante as pessoas terem essa inclusão para que a gente possa dar uma qualidade de vida para essa pessoa, para a gente dar oportunidade para essa pessoa, porque ela precisa ter independência, né? Ela precisa conseguir fazer as coisas sozinha também, e isso ajuda, né? Ela ter inclusão. Quando a gente coloca inclusão, acessibilidade, a gente dá essa oportunidade para ela, né? Para que ela consiga fazer as coisas sozinha, tenha os direitos dela. Então é muito importante, assim, até por uma questão de oportunidade, de impacto, de desenvolvimento na vida dessa pessoa, né? Porque tanto para os responsáveis dela, né? Porque a gente sabe que os responsáveis um dia não vão estar mais aqui. E a gente precisa dar qualidade de vida, a gente precisa dar suporte para essas pessoas, para que elas consigam seguir a vida. E esse é um grande problema, você lembrou bem, né? As pessoas não vão estar para sempre aqui. Então, se Sim, você tem um filho, né, um parente que tem essa necessidade, precisa, né, dessa ajuda, você não vai sim, estar ali para estar ajudando sempre. Então, acho que o mínimo que a gente tem que ter é a chamada acessibilidade, sim, né, para que as e pessoas possam fazer as coisas independente, né, de outras, que com não dependam de outras pessoas. Com certeza, eu como psicóloga, né, psicóloga aba, como a gente trabalha na clínica, no nosso tratamento, ali, a gente trabalha muito a independência, é isso que a gente quer. Que a pessoa consiga ali fazer as coisas sozinha, ou que ela consiga viver ali sem ter que ter, né, precisar, assim, dos responsáveis. Não que ela não possa ter um responsável ali Uhum. com ela, com certeza. Mas a questão dela ter inclusão, ter as adaptações, é para que ela consiga futuramente também ter essa independência, né? De, por exemplo, poxa, igual, por exemplo, na questão do cadeirante, né? Ah, ele quer, por exemplo, ir no mercado. Dela não, e às vezes ela tá sozinha. Ela querer ir poder ir sozinha, e ter o direito, né, de ir sozinha, pegar da casa dela, por exemplo, o elevador ou uma rampa e conseguir, por exemplo, na rua, né, ter uma rua nivelada ali para ela conseguir ir andando, por exemplo, até o mercado, né, ou, por exemplo, ao shopping se ela quer fazer alguma compra, né, ou a gente estava comentando, né, quem tem baixa visão ou é cego, ter as marcações na rua, né, para que ela consiga andar, né, no caso, ter sinalizações, é muito importante. Você falou agora de cadeirante, é o caso da filha da Antonella, né? Da filha da Keila Assunção, não é Keila? Antonella. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, da situação da Antonella, né? Da vida dela. Ela é uma menina de 15 anos, não é isso? E como é que isso Isso. aconteceu, como ela se tornou cadeirante. Eu queria que você falasse, explicasse um pouco para a gente isso.
Aham. A Antonella, hoje ela está com 15 anos, mas ela nasceu com hidrocefalia e mielomeningocele, Uhum. né? Quando o médico falou, foi bem no comecinho da gestação, eu não tive nenhuma intercorrência na gestação, então até hoje não se sabe o porquê ela nasceu com hidrocefalia e mielomeningocele. Hidrocefalia é uma coisa mais comum, as pessoas sabem o que é acúmulo de líquido no cérebro, né? Uhum. É. Mas quando o médico falou mielomeningocele, eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí comecei a pesquisar é, e, e aí descobri que era um defeito no fechamento do tubo neural. E uma coisa está relacionada à outra, né? Então a mielomeningocele está relacionada à hidrocefalia. Então foi uma gestação bastante complicada, porque eu sabia que ela ia ter que passar por cirurgia assim que nascesse. E foi assim, então com 36 horas de nascida, ela foi submetida à primeira cirurgia na coluna para o fechamento, né? Porque a medula nasce para fora da coluna, então tem que fazer uma cirurgia para reparar isso. Mas correu tudo bem na cirurgia, mas o médico, antes de ir para a cirurgia, ele falou: olha, tomara que quando ela voltar da anestesia, ela esteja mexendo as perninhas, os pezinhos e tal. Então ela foi para a cirurgia, a gente já Uhum. naquele pânico, a gente não sabia, não sabe como que vai ser depois, né? E aí ela fez essa primeira cirurgia, depois disso ela ficou bem, ficou com os movimentos, né? Mas mesmo assim a gente sabia que ia ter muita luta pela frente. Então, com 2 meses de nascida, ela já começou a fazer tratamento na ACD, que eu falo que foi uma bênção na nossa vida, não só na vida da Antonella, como na vida da família, porque eles são muito acolhedores. Ela ficou lá por 3 anos. Mas então, assim, a primeira cirurgia ela fez com 36 horas de nascida, depois, com 5 meses, ela fez a primeira cirurgia para corrigir a hidrocefalia, que aí ela fez uma cirurgia que chama terceira ventriculostomia, que é uma cirurgia um pouco menos, não é que não é agressiva, mas a gente seria uma tentativa para não colocar Uhum. uma derivação, né? Derivação que é do tamanho de uma tampa de caneta, bique, conectada num catéter e ligada no peritônio, né? Então, a gente tentou primeiro fazer essa cirurgia, os médicos achavam que era melhor no caso dela, mas aí ela teve intercorrência, ela teve convulsão e aí não deu certo. E aí depois ela se recuperou, e depois com 8 meses de nascida, aí ela fez uma outra cirurgia e aí colocou sim a derivação. Aí a expectativa é que ela ficasse com essa derivação por 5 anos e depois trocasse, mas agora ela já está com 15 anos e não teve que refazer essa cirurgia, né? Então, assim, a batalha com ela é desde a barriga. E depois que ela nasceu, todos os tratamentos, fisioterapia, passar com psicólogo, terapeuta ocupacional. Nós passamos, a família passou muito em sessões com psicóloga, e ela fez muita fisioterapia, fisioterapia aquática, fisioterapia de solo, terapia ocupacional, enfim. E aí, mas mesmo assim, ela não conseguiu uma marcha independente, então ela não anda sozinha, né? Ela usa a cadeirinha de rodas para transporte longo, e usa uma órtese nos pezinhos. Então, ela com essa órtese, ela consegue ficar em pé, a gente segura nas mãozinhas dela, ela consegue dar passos, bem devagarzinho, mas ela consegue. Mas ela tem total independência, porque, na verdade, os médicos, principalmente o neurocirurgião e o neurologista dela, o neuropediatra, falou: olha, tratem a Antonella como uma criança que não tenha deficiência. E foi isso que eu fiz desde sempre. Então, eu não privo a Antonella de nada, eu deixo ela muito livre. Se eu tiver que dar bronca nela, eu dou. E tá uma adolescente agora, então imagina, né? Uhum. Mas levo ela para todos os lugares. Então, praia, ai, como que eu vou entrar com ela na praia na cadeira de rodas? Eu empurro ela na cadeira de rodas, eu empurro ela na areia e ponho ela na água com a cadeira de rodas. E é isso. Então, levo ela em parques de diversões, em todos os lugares. Mas é uma grande dificuldade, porque a gente sabe que as cidades não estão preparadas, as cidades e os lugares são um pouco. Exatamente. É uma Exatamente. É isso luta. que. Esse é o grande problema, né? É o que a É, Sabrina estava falando aqui, agora com a gente, né? Falando comigo aqui. Exatamente a questão da acessibilidade, né? E com certeza, né, a Antonelli, né? Ela deve ter uma alegria de viver, né, Fê? Porque não é é, brincadeira. Olha, vou te falar, é o que você falou, passar por tudo que essa menina passou, tem passado, não é? É muita força, é muita vontade, né, Keila, de viver, de é, estar. ela, é, ela é sempre muito sorridente, ela é Uhum, muito feliz, ela é muito alegre, ela fala poucas coisas,
ela me chama de mama e fala, não, quero. Ela fala muito pouco. A gente acredita que na primeira cirurgia, na da hidrocefalia, deu alguma complicação na parte de fala dela, sabe? Uhum. E a gente acha que isso comprometeu, porque uma hidrocefalia geralmente não causa problema na fala, mas a gente acredita que na cirurgia teve alguma intercorrência e afetou algum nervo relacionado à fala dela, né? Mas a gente entende tudo que ela quer e ela entende tudo. Então, de manhã vou arrumar ela para ir para a escola, falo, dá o pezinho. Ela dá, eu coloco a meia. Agora me dá o outro pezinho. Ela dá o Uhum. outro pezinho. Ela tem super entendimento das coisas. Vamos tirar a blusa? Vamos tirar a blusa. E eu ponho ela para trabalhar, para fazer as coisas, porque é o que a psicóloga falou, eu não vou estar aqui para sempre, né? Então, o máximo de independência que ela puder ter, melhor para a vida dela e tal, né? Ela Sem tem um dúvida. irmãozinho de 6 aninhos, que também é o xodó da Uhum. casa e é super prestativo e cuida dela. E ela é extremamente amorosa, mas a gente sempre foi uma batalha desde a barriga, né? Desde a gestação. Tá vendo, Sabrina? Não é fácil, viu? Não é. A gente estava falando exatamente disso, né? Você Sim, não vai estar aqui para sempre. não mesmo. Então, a mãe, a Keila, faz o correto, certíssimo, faz tudo e ela entende, ela sabe, e ela sabe que ela tem que também ainda ter essa batalha, Sim, dos não é? pais, né? Exatamente. Dos responsáveis de estar ali, de tentar ensinar o máximo possível que eles podem para tentar amparar essa criança, esse adulto aí para a vida, né? Que não é fácil, porque a gente tem que também falar sobre a inclusão desses pais, né? Desses responsáveis, né? Deles também receberem esse suporte de como poder, né? O que a gente pode fazer pela nossa criança, pelo adulto também, né? Para que ele possa ter uma vida, uma qualidade de vida. Então, né, é interessante que eles passem por psicólogos também. Quem geralmente, né, as crianças, quem passa por tratamento, geralmente tem uma equipe multi que os pais passam por psicólogos também, que ajudam um pouco na dinâmica, eles passam um pouco sobre as demandas dos pais, né? Ajuda um pouco no feedback. Ai, seria interessante fazer dessa forma. Ajuda muito, assim, no tratamento, assim. Então, é interessante os pais terem isso e também é interessante passar isso para os pais, porque muitos pais não sabem que também precisam fazer um pouco em casa para ajudar, assim, sabe? É interessante também passar isso para eles, né? Todo mundo precisa de suporte. Essa inclusão não é só deles também, é dos pais, é de casa também. E você recebe muito isso, você tem muitos pais que Bastante. também frequentam, vão ao consultório, porque tem que ser, gente, não é, Sim. como você acabou de falar, não é só a pessoa, não é só, né, Sim, o a gente. deficiente, a pessoa com uma deficiência, o cadeirante, no caso, que a gente está falando aqui, que é o caso, né, da filha da Keila, né, que engraçado, Sim, já foi diagnosticada dentro dentro da da barriga barriga, da né? própria mãe ali, já sabendo. Mas você vê o que é o amor também, né? Olha que coisa linda. Sim, Nasceu, tá aí, ela cuida como cria e tem um amor imenso pela pela filha filha, dela, né? né? É. Na clínica onde eu trabalho, né? Lá é multi também, lá na Média Advance. E lá a gente recebe bastante isso também. Eu também faço acompanhamento com as mães, né? Geralmente é semanal, a gente conversa, as mães trazem a demanda de como que tá, a gente É pergunta, isso que eu queria saber, como é que é esse acompanhamento dos familiares? Geralmente é semanal. Mas vai depender da demanda da família. Se a gente percebe que é uma demanda maior, que os pais estão precisando de um acolhimento maior, a gente pode até fazer 2 vezes na semana, né? Geralmente no começo da semana, para eles trazerem o que aconteceu no fim de semana, e mais no final, para a gente ver como é que foi durante a semana, geralmente. Mas não tem muito uma regra. Vai mais da demanda da família, sim. Tem família que são quinzenais, e nesses encontros a gente conversa sobre tudo. Como foi a semana da criança, o que os pais estão sentindo sobre essa rotina, o que eles estão precisando, qual o suporte que eles precisam. De, por exemplo, no meu caso, que eu lido bastante com o TEA. Então, Que é o transtorno do espectro autista. Só para deixar claro aqui, Isso, nosso isso, transtorno do espectro autista. isso.
E aí, no caso, vamos supor, tem muitas crianças que são rígidas com rotina e os pais têm uma dificuldade de lidar com isso. Então, eu vou e ajudo eles com essas demandas, trabalhar a independência. Eu falo, vamos trabalhando aos poucos, vamos expondo essa criança aos poucos a alguma dificuldade que ele tem, para a gente poder ir trabalhando essa independência. Então, a gente tem esse acompanhamento, geralmente semanal ou quinzenal, vai dependendo, assim. Mas eles trazem a demanda, a gente vai trabalhando junto, eles vão trazendo, a gente vai indo. E é muito importante, assim, isso ajuda tanto eles, para eles até se organizarem, saberem, é legal, então eu posso ajudar meu filho também, não é só levando na terapia, eu também posso fazer minha parte em casa, sabe? E também ajuda tanto a criança, no desenvolvimento da criança, porque ela não aprende só na terapia, no consultório ali, né, na clínica, ele também aprende em casa. Então, né, porque a gente fala que 50% em casa e 50% na clínica, né? Então, os pais também têm a parte de fazer, então isso ajuda muito, né? Então, a gente vai conseguindo equilibrar e ajudar todo mundo, assim. É bem gratificante, é bem legal. Eu gosto. E nós temos também aqui a ajuda dessa Casa de Leis aqui, porque a Assembleia Legislativa, né, ela cria projetos de lei, Sim. exatamente. Aliás, se eu não me engano, não, tenho certeza, que é o parlamento o maior criador de leis para inclusões, né, para inclusão de deficientes, enfim. Eu tenho um projeto aqui, que é o 1612. Quero saber de vocês, inclusive, a importância que vocês falem da importância desses projetos de lei aqui da casa, né, que torna obrigatório, ouviu, Keila? Quero até perguntar para que a Keila fale sobre isso. A instalação de salas, Keila, de regulação sensorial, voltadas, claro, ao público autista em shoppings, museus e prédios, enfim, comerciais. Né? Eu queria que você falasse da importância desses projetos. A gente vai comentando aqui, né? Eu queria que você falasse disso. Eu acho extremamente importante, porque, assim, é como a psicóloga falou, né? É um cidadão como qualquer outro, tem os seus direitos e ele não pode ser privado de se divertir porque não tem um lugar adequado, acessível. Então, assim, quanto mais projetos tivermos e esses projetos forem para frente, só tem a ganhar. É o povo, é a população que tem a ganhar, né? A gente sabe que tem muitas pessoas com deficiência, e deficiência eu digo no geral, que precisam, né, desse apoio político, desse apoio dessas leis, para que a gente não tenha que, sabe, dar uma de doida às vezes e lutar por aquilo que é de direito. Eu já passei por muita situação difícil. E assim, no começo, quando você tá bem no comecinho, quando é um bebezinho, você tá tão fragilizado que você só chora. Como que vai ser minha vida? Meu Deus do céu. Depois você fica uma onça mesmo e você fica muito forte. Então, assim, hoje, por exemplo, se minha filha é convidada para uma festa, num buffet, eu já entro no site, eu vejo se tem acessibilidade. Às vezes está escrito tem acessibilidade. Ah, tá. Na verdade, é só a calçada que dá acesso para o buffet que é acessível. E aí você olha lá para dentro, tem uma escadaria enorme, enorme para ir para o segundo andar. Aconteceu isso comigo. Eu liguei no buffet e falei, eu quero falar com o dono do buffet. Aí ele me atendeu super educadamente. Ele falou, falei que minha filha ia para a festa. Ele falou, no que eu posso te ajudar? Eu falei, minha filha é cadeirante, eu sei que você colocou no site que é acessível, porém é acessível só a calçada de acesso ao seu buffet. Mas para o andar de cima é escada. Como que vai fazer para subir a minha filha? Porque eu sei que o parabéns vai ser lá em cima. Aí ele falou, não se preocupe que quando vocês chegarem a minha equipe vai estar aqui esperando vocês para subir a Antonella na cadeira de rodas. E foi isso. Eu cheguei lá, tinha 4 monitores e ela é pesadinha. A Antonella tem 15 anos, pesa 69 quilos, mais o peso da cadeira de rodas, então ficou pesadinho. Mas eles pegaram em 4 monitores e subiram ela na escada até lá em cima. É o adequado? É o certo? Não, não é. Ele está totalmente infringindo uma lei de arquitetura acessível. Só que eu coloquei a bomba na mão dele. Eu falei, eu tenho que ir na festa, eu vou na festa, e você diz que tem acessibilidade, então você tem que me provar, então você tem que dar um jeito. Isso é só um exemplo. Então, teve outros lugares lá, sabe? Parques de diversões que diz que é acessível. Aí você vai pôr a criança, não é acessível. Mas tem uns que, por exemplo, tem uns shoppings que diz que chega. Tem um shopping que é meu do coração, que eu só levo meus filhos lá todo Natal para ver Papai Noel. Porque eu sei que lá eles têm brinquedos para criança com deficiência. Então, ou é um gira-gira,
ou é uma balança, e é assim, é realmente um brinquedo acessível, que eu vou pôr a Antonella e ela vai ficar segura e ela vai se divertir como as outras crianças, ela também tem direito. Então, mas não é. Isso, assim, a gente pode dizer que é a minoria que pensa com carinho nessas pessoas, e é um público que consome. Então, assim, se eu estou indo no shopping com os meus filhos, eu vou consumir. Então, eu tenho que ter a Claro, acessibilidade lógico. correta, São né? direitos iguais. Então, assim, Todos nós direitos temos iguais. direitos, independentemente de qualquer coisa, né, Keila? É, Sim, com certeza. Então é isso. E outra, não adianta fazer uma rampa que é extremamente inclinada, que a cadeira é. quase que empina. E a gente vê isso assim aos montes. Quando a gente foi viajar para Salvador, eu quase morri lá, porque assim, muito é acessível na orla, mas assim, fora da orla não tem acessibilidade em Salvador, Uhum. na Bahia. Muito ruim, muito paralelepípedo. Ah, não tem como você andar com uma cadeira de rodas decentemente. É, É andar e saber que a rodinha vai arrebentar, sabe? é. Era, Então, esses uhum. projetos só vêm para fazer o correto. Era o que a gente estava falando aqui, viu, Keila? Eu estava falando aqui com a Sabrina exatamente disso, ela me dando exemplos aqui. Né? Aqui no Brasil a gente não tem, né? Não tem um padrão, não Não. é, Sabrina? Por exemplo, de calçadas, como tem lá fora, como tem nos Estados Unidos, você deu o exemplo, né? Sim. Que ela tava falando de parques, na verdade, né? A Disney, por exemplo, que ela tava comentando. A Disney, por exemplo, é um parque todo nivelado. E todos os brinquedos, eles são... Tem inclusão, por exemplo, se chega um cadeirante, alguma coisa assim. Eles tem o brinquedo, ele abre de uma forma diferente para que a criança consiga aproveitar, a criança ou o adulto. E no caso, por exemplo, né, vou trazer um pouco pro TEA, quem tem TEA tem uma fila que pode cortar, assim, né, por conta de que tem crianças com TEA, adultos com TEA, que tem uma dificuldade de esperar, isso acontece mesmo, né, isso faz parte. E pode pegar uma fila de acessibilidade que tem tudo ali para eles. Então, assim, é realmente um parque que tem acessibilidade, igual que ela comentou que ela foi num parque, né, É. que não tinha. Então, assim, a Disney realmente tem parque, que a gente comentou dos Estados Unidos, tudo nivelado, tudo certinho. Tem cadeira de roda para quem precisa lá, motorizada também. Então, assim, tudo que a gente precisa incluir um pouco aqui. Você comentou das salas em shoppings. É. Eu acho interessante ter em shoppings. Agora tem estádio, né? Que, por exemplo, acho que no estádio do Corinthians tem, no estádio do São Paulo também tem agora, por exemplo, para autistas. Deveriam ter em todos. E deveriam ter em todos, Essa é a porque todos têm realidade. que ter, eles têm que participar de todas as oportunidades que eles podem ter. Por exemplo, eu já vi autistas gostarem muito de música, mas o show vai ser em um lugar específico que não tem uma sala específica para que ele possa aproveitar. Então já ele não consegue Por isso que essa participar. Casa de Leis cria, né, Pra que projetos eles de lei exatamente para isso. Para que dê oportunidade, dê condições para as pessoas, Sim. né, terem o direito de estarem ali como qualquer um. Como a gente tem um outro projeto aqui, Sabrina e Keila, que estabelece medidas para a inclusão da pessoa com deficiência, viu, Keila, acompanhada de cão de assistência em ambiente de uso coletivo, olha aí. Né, e cria o fundo estadual também, viu, Keila, de inclusão e acessibilidade. Isso é Perfeito, ótimo, né? Porque tem perfeito. lugares que antes barravam, né? A pessoa tinha um cão-guia, barrava, mas a pessoa precisava do cão-guia para se locomover. Ai, mas você não pode. Mas é a forma que a pessoa tem para se locomover, ela precisa. E assim, é triste você precisar de uma lei, precisar para poder garantir que essa pessoa consiga entrar nos lugares e ter o direito dela, né? E O que a gente, né, Keila, fica às vezes revoltado por isso. Tem coisas que não haveria necessidade nem da lei. Não é, Keila? É muito cultural também, né, gente? Eu vejo Uhum. assim, é, supermercado, tá lá no chão o desenho de cadeira de rodas. Eu posso falar assim, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou assim, eu não estou falando uma bobagem aqui porque eu estou conversando com vocês, não. Se eu vou ao supermercado e eu estou sem a Antonella, apesar do meu carro ser autorizado a usar a vaga, eu não uso. Porque eu não estou com ela. Apesar do meu carro é autorizado, mas eu não uso. Porque pode chegar uma pessoa que vai precisar daquela vaga.
Mas já aconteceu inúmeras vezes de eu chegar, eu estar com a Antonella e precisar parar ali na vaga para descarregar, tirar ela do carro e pôr na cadeira de rodas, e eu tenho um carro que não tem o cartão de autorização usando a vaga. E gente, eu já enfrentei tanta briga, eu já acho que ainda não apanhei porque Deus é muito bom e me protege. Porque eu falo, olha, você não tem direito de usar essa vaga, porque o seu carro não é autorizado. Ah, mas são só 5 minutinhos. Sabe o que eu respondo? Tá, então você quer ficar 5 minutinhos andando na cadeira de rodas? Você quer usar uma cadeira de rodas? Ninguém quer usar, é sempre que eu falo, ninguém quer usar uma cadeira de rodas, mas quer usar os 5 minutinhos da vaga que é destinada ao cadeirante. Né? Então, assim, é uma luta muito grande, é uma luta, é desgastante. Tem dia que eu discuto com a pessoa e faço a pessoa tirar o carro, eu faço mesmo tirar, porque eu falo, se não tirar, eu chamo o CT, porque, né, desculpa, mas não é seu direito. Mas, assim, depois baixa aquele estresse, eu choro de nervoso, falo, por que eu Eu tenho que chegar num imagino, estado desse imagino. para lutar por uma coisa que é direito da minha filha, né? É. É muito E as difícil, e a pessoas gente precisam vê família. entender. Exato. Não, é difícil. E as pessoas, né, Keila, precisam entender que lei é para ser cumprida, gente. Pronto. Aí achar que, não, só vou ficar 5 minutos. É que nem, ó, lá fora, vai lá nos Estados Unidos para você ver. Você está numa fila, eu duvido você sair e ser atendido para perguntar. A caixa do supermercado vai dizer, olha, você vai lá para a fila ou do banco, entendeu? Para esperar a sua vez. É a mesma coisa, cara, você tem que respeitar. Lá não é assim, não. É Lá cultural. vou ficar 5 minutos, não. Você vai tirar o seu carro, você vai colocar no lugar certo, Exatamente, claro. porque pode Exatamente. chegar uma Certo. pessoa que precise e você não. Exatamente. Lá é Exato. tudo Olha, nada. a gente vai fazer um pequeno intervalo, tá? E já, viu, Keila? A gente volta, Sabrina, para Tá, continuar João. batendo esse papo aqui sobre acessibilidade, inclusão, enfim. É só um instante, voltamos já. Estamos de volta com a Lespe em Pauta, conversando aqui hoje sobre inclusão, né? Acessibilidade. Olha, eu tenho outro projeto, tá? O outro projeto de lei, o 1667, que substitui as sirenes e alarmes utilizados como sinalizadores de início e também o término das aulas, né? De provas, de período de recreio, nos estabelecimentos das redes públicas e privadas de ensino por sinaleiros musicais. Eu queria, Sabrina, que você falasse também da importância desse projeto. Muito importante, ainda mais com as crianças que têm uma sensibilidade sonora aí, né? Porque já vi casos de crianças com TED se desorganizarem muito com o sino da escola. E aí a gente precisar correr com essa criança para uma sala, e ela se desorganizar assim por muito tempo. E aí até a gente conseguir organizar ela entender que foi um sinal da escola, que estava tudo bem, até ela se acalmar foi bem difícil. Então, assim, é ótimo a gente poder trocar. Tem até alguns sinais que são de luz, né? Que eu acho interessante também. Eu acho muito interessante porque é a famosa inclusão, né? A gente consegue incluir todo mundo com outro tipo de sinal, né? Com outro tipo de solução. É ótimo, tanto para criança como para as pessoas em volta ali. Eu acho ótimo. Que bom. Olha, Keila, eu queria até que você também comentasse um pouquinho sobre isso, mas eu quero, na realidade, me dirigir a você para saber da questão da Antonella na escola. Ela está na escola, né? E também saber da acessibilidade em colégios, porque a gente ouve muito as pessoas, né, comentarem isso, falarem, olha, eu não coloco o meu filho na escola porque as escolas não estão preparadas para isso. Então, a Antonella, quando ela era bem pequenininha, eu coloquei ela no colégio regular, particular. Ela tinha uma cuidadora que eu pagava, a cuidadora ficava junto com ela. E aí depois a diretora falou, que ela, depois de um tempinho que ela já estava lá, falou, que ela, no primeiro ano mesmo, ela não está evoluindo, eu acho que talvez fosse melhor você colocar ela numa escola
especial, como eles falam, né? Eu É, odeio esse termo especial. também. É Eu especial, prefiro escola especial. especial. Pessoa É. especial, criança. Não, não. Aí eu falei assim, tá, então eu vou procurar uma escola especializada para ver se ela se adequa melhor. E aí até eu mudei de local onde eu morava, eu fui Uhum. morar em Guarulhos e coloquei ela numa escola especializada, era uma sala pequena. E aí então tinha a Antonella com hidrocefalia e mielomeningocele, ela tem um atraso de cognitivo e tal, e mais 6 crianças autistas. Aí, assim, a escola era bem inclusiva, era muito bacana, muito mesmo. A escola era ótima, particular. Mas aí o que aconteceu? A Antonella começou a adquirir algumas características do autismo. Então, de fazer assim com a mão, de pôr dedo no ouvido, em algumas características do autismo. E aí eu falei assim, conversei com o neuropediatra, ele falou, puxa vida, tira ela de lá. Porque senão ela pode adquirir mais características de autismo e aí você vai ter que trabalhar isso nela também. Aí eu falei, e agora? Ele falou, põe ela numa escola regular do estado. Não põe em escola particular, põe ela numa escola regular do estado e vamos ver como que vai ser. Aí eu falei, tá bom, coloquei. Aí mudei de novo, mudei, saí de Guarulhos, fui morar em outro lugar e coloquei ela numa escola regular do estado, do governo do estado, e ela tinha uma professora que ficava com ela, uma pessoa que virou amiga até hoje. Uhum. E aí ela foi evoluindo bem, as crianças tinham ela como bebê da sala, né? Então ajudavam ela em tudo, em todas as atividades e tal. E ela ficou estudando nessa escola por um tempinho, por alguns anos. E aí, só que aí depois eu mudei de novo, porque aí eu mudei de cidade. Eu vim morar em Ferraz de Vasconcelos, né? Nós compramos um apartamento para cá, mudei para cá. E aí ela foi estudar na escola da prefeitura, que também era uma escola muito inclusiva, bem acessível. Também tinha uma professora com ela dentro da sala de aula, uma auxiliar, que também virou amiga até hoje, amiga mesmo, Que e legal. foi bastante interessante. Uhum. E aí, só que aí depois eu resolvi fazer um outro concurso, né? Eu, na verdade, estou em transição de carreira, né? Então eu decidi, no meio da pandemia, fazer medicina veterinária. E aí eu falei, e agora? Eu tenho que colocar ela num colégio que seja fácil para eu deixá-la, ela e o irmão. E aí eu, né, comecei a fazer o meu curso de medicina veterinária, e aí hoje ela estuda, hoje não, né? Desde o começo da pandemia aí, ela estuda num colégio particular, ela, o irmãozinho, então a gente vai todo mundo junto de manhã, volta todo mundo junto também. É uma escola regular, ela está na 7ª série, Uhum. e ela tem uma auxiliar de sala. Então, todas as atividades dela são preparadas de forma diferenciada, então ela não usa as apostilas do colégio, a professora elabora todas as atividades para ela e de acordo com o que ela gosta, porque a Antonella ela tem um tempo muito curto de fixar as coisas, então ela fica, sei lá, 5 minutos fazendo uma atividade, depois ela não quer mais, então todas as atividades dela são pensadas na forma como ela quer fazer e do jeito que ela quer fazer. A gente sempre respeita o tempo dela. Então é isso, mas se a gente for dizer que tanto as escolas especializadas como as regulares estão 100% preparadas, não estão. Não estão. Principalmente assim, se a criança é um autista, eu acho que está um pouco mais preparada. Mas, por exemplo, no caso da Antonella, que é uma criança com hidrocefalia e Uhum. mielomeningocele, eles vão É. muito perguntar, e foi o que aconteceu, os professores falaram assim, me chamavam para reunião, Keila, mas de que forma que a gente pode ajudar ela? Porque que grau de cognitivo dela que está afetado, no que a gente... E aí, assim, eu tinha que conversar com o neuropediatra, com o neurologista, blá, 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 e trazendo essas informações para eles. Então, é bastante desafiador, porque não é uma característica. Ela tem autismo. É um pouco mais. Eu acho que é mais fácil de ser. O ensino ser voltado para esse tipo de criança. Agora, a Antonella é um pouco mais complicado. Então, cada dia é uma caixinha de surpresa. Então, tem dia que ela quer fazer alguma coisa, tem dia que ela só quer o lanche. É. E é assim. Então, tá, tudo bem. Eles pegam ela, eles ficam passeando com ela pela escola. Uhum. Eles compraram um monte de jogos, porque ela gosta de brinquedos de montar, esse de encaixar, ela gosta muito. Então, tudo que eu acho que é interessante, eu falo para o coordenador e ele fala: tá bom, vamos providenciar. Essa escola que ela está, né, desde 2022. Então, não tenho problemas quanto a isso. Então, eu falo, eles vão, compram e oferecem para ela. E às vezes ela olha e fala, faz assim: não tô afim.
Hoje eu não tô afim, e amanhã às vezes ela brinca. Então, assim, a Antonella é uma caixinha de surpresas. Mas as escolas, ela é. Mas as Uhum. escolas eu não acho que estão. Escola inclusiva. Se a gente fala inclusiva, é inclusiva 100%, mas eu não acho que é. Uhum. Eu acho que assim, tem profissionais que Ah, eles são esforçados, sabe? Tem professores que são esforçados. Eu dei muita sorte nas escolas que ela estudou, né? Tanto a professora Carol como a Vanessa são pessoas abençoadas e muito esforçadas. Então, elas iam, elas iam em busca de informação, elas assistiam vídeos de outros professores que faziam inclusão, e aí traziam para a Antonella, e aí via se dava certo com a Antonella, se não dava. Inclusive, algumas atividades que ela fazia nessas escolas públicas, eu levei para essa escola particular que ela está agora, e eles colocaram ela para fazer essas atividades. Então, mas assim, eu vejo que tem alguns professores esforçados, mas também tem muito da família, né? Eu acho que é porque a gente que conhece mais eles, né? o que precisa, né, Sabrina, é exatamente as escolas se prepararem ou terem, né, uma preparação para isso, para receber alunos assim. Sim. Ela acabou de falar que ela teve que... Claro, ela mudou depois porque comprou um apartamento em outro lugar, mas olha o trabalho que ela teve, né? Ela teve que sair de dois lugares, que ela morava em Guarulhos, foi para outra cidade, depois foi para outra cidade, aí depois sim, por causa da filha. Depois sim, que aí ela foi morar em Ferraz de Vasconcelos e comprou um apartamento, como ela explicou. Mas antes disso, olha o trabalho que ela teve de mudar duas vezes, né, de cidade para poder dar condições para a filha frequentar uma escola. Sim, é o que eu mais vejo, assim, lá na clínica e tudo mais, que a gente acompanha, assim, as crianças, essa dificuldade na escola, assim. Por mais que existe uma lei que as crianças precisam ter um assistente de sala para ajudar ali na demanda tanto da professora quanto da criança, dela ter um suporte ali, as adaptações dos conteúdos para ela, para o que ela vai conseguir aprender naquele momento. É, é bem difícil de conseguir, assim, mesmo com a lei, sabe? E também é muito difícil de ter essa inclusão do autista poder estar ali, tanto o autista, o cadeirante, de estar ali na escola, que é um direito dele de poder aprender, e aí você ter que correr, às vezes, com liminar, para você conseguir entrar com um acompanhante terapêutico dentro da sala, ou, por exemplo, entrar com alguma liminar, alguma coisa para que você consiga... Justiça, né? Ir para a justiça Para para você poder ter entrar o com aquela direito criança. de estudar, de aprender, de estar numa Sim, sala de aula. sim, falar, não, meu filho tem que estudar aqui, porque, por exemplo, tem pessoas que não podem se mudar, né? Pois é. Eu vou me mudar de estado, vou mudar de município, tem pessoas que não podem. Não, por sorte, a Keila teve essa Com facilidade ainda, certeza. né, de conseguir, mas é um trabalho, não é fácil. Sim, Mas tem gente que realmente você falou, a sim. pessoa não tem condições de mudar de uma cidade para outra. Como é que vai fazer? E aquela escola, ela precisa e ela tem que estar preparada para receber essas crianças. É um direito deles e eles precisam ali. Se não tem um assistente, contrata. Se não tem acessibilidade, então vamos fazer. Vamos tentar ali, mesmo que seja provisório, para depois ser algo permanente. E eu acho que é o ambiente que eu vejo mais dificuldade de ter acessibilidade, é na escola, assim. E eu vejo que é uma briga constante ali para conseguir esse acesso. E é bem triste, bem difícil. E tem situações assim, Sabrina, em que a inclusão ela é distorcida e acaba sendo, não tem que ser, mas acaba sendo distorcida. Sim, ela até comentou da questão da escola. Por exemplo, as escolas que eles falam que é especiais, elas são exclusivas. Elas excluem a pessoa da sociedade, porque, por exemplo, no caso dela que ela é cadeirante, no caso de um autista, eles não vão conviver só com autistas, só com cadeirantes na vida. Eles vão ter contato com outras pessoas. Então, isso é uma exclusão. Você está excluindo essa pessoa da sociedade. E a inclusão é ao contrário. Você vai incluir ela na sociedade, dando a adaptação que ela precisa. Então, assim, acontece muito. E aonde eu mais vejo é na escola, essa exclusão, assim. Em ambientes públicos, até que você vê menos. Você também vê, né? Por exemplo, quando acontece em restaurantes, quando você manda uma pessoa embora porque você não consegue
essa pessoa não consegue acessar um Quer dizer, em vez de lugar. uma inclusão, acaba sendo uma exclusão. Sim, é isso. Olha que loucura, né? É, Acaba sendo exclusão. sim. Aí fica difícil, né? Você... Sim, porque as pessoas têm que entender que a inclusão é colocar a pessoa no ambiente social de todos, com a adaptação que ela precisa. Então, por exemplo, na escola, o certo é a criança ficar numa sala com os demais, com todos, e um assistente de sala para adaptar as atividades, para estar com ele ali e ajudar ele ali nas demandas. Por exemplo, você pode até ajudar nas demandas sociais, de comunicação, que acontece muito, principalmente no autismo, eles têm uma dificuldade de socialização, de comunicação, e aí junto na inclusão você já está ajudando nesse desenvolvimento, né? Então é isso que é a inclusão, não você separar, falar não, aqui é o lugar dos autistas, aqui é dos cadeirantes, não, é todo mundo junto e ali. Isso é Você está falando de autismo, né? O diagnóstico, no caso, e o tratamento de pessoas com o TEA, que é o transtorno do espectro autista, ele deve começar mais cedo possível, por exemplo? Isso, assim que né, possível, é interessante a família conseguir o diagnóstico, né? Porque o quanto mais cedo a gente consegue prevenir os déficits, né, cognitivos da criança e tentar alcançar ali a idade cronológica, né, da criança. Porque às vezes a criança, vamos supor, ela tem 10 anos, mas a idade cognitiva é de 5, né, às vezes 3 menos. E a gente, com a terapia, se for o mais cedo possível, a gente consegue tentar avançar ali, né, e tentar que não tenha tantos déficits, né? Porque quanto mais tarde você faz a intervenção, mais a criança vai perdendo algumas habilidades, não vai alcançando algumas habilidades, e aí mais pra frente fica mais difícil de alcançar algumas habilidades. Keila, eu queria saber da Antonella, que você fale pra gente, né, como é que eu posso dizer assim? Com o irmão, ela tem um irmão menor, né? Com certeza ela tem, né, esse companheirão com ela, tudo, mas quando ela sai, né, quando você consegue levá-la aos lugares, né, como é que ela se comporta? Como é que você percebe o comportamento dela? A Antonella fala que ela é uma Maria Gasolina, né? Ela Ah, adora Maria sair. Gasolina. É, Maria ela Gasolina. adora. Adora Eu o já pego a carro, andar de cadeirinha. carro. Ela adora. Eu pego a cadeirinha de rodas dela, ela já fala, eu vou sair. E ela é muito assim, ela tem uma forma de cumprimentar as pessoas diferente. Então, Uhum. assim, se ela vê, por exemplo, sei lá, eu estou no shopping. Se passar alguém perto dela, ela puxa a mão da pessoa e ela cheira a Olha, mão da pessoa primeiro e depois ela puxa a pessoa para dar um beijo no rosto da pessoa, dos dois lados. que E legal. aí é muito lindo, e com criança, com adulto, com quem for. Ela olhou para a pessoa, acho que ela já pensou, eu preciso cumprimentar essa pessoa. Aí ela puxa e cumprimenta. Ela Ela nem é conhece, ela alegre, nem né? sabe quem Alegre. Ela é é. uma criança alegre. Ela Ela é é. alegre. Ela é extremamente assim. E na escola também é assim. Hoje mesmo eu perguntei para a professora, como que foi hoje? Todo dia eu pergunto, né? Aquela mãe que quer saber sempre. Aí ela falou, eu falei, ela ficou bem, ela chorou, como que ela ficou? Não, hoje ela só ficou de beijinhos e abracinhos com todo mundo da escola. Então, todo mundo sabe quem é ela, porque ela é toda assim. Eu falo que ela é expansiva, ela é muito carismática, ela é muito amável, carinhosa, com criança, com adulto, com quem for. Então, assim, Uhum. é muito tranquilo. Quando eu saio com ela, ela se diverte, bate palma, dá risada e fica feliz. Você falou, ela passou por 4 cirurgias, foi isso? Ela fez uma assim que nasceu, depois ela Ah, fez mais um. Ela fez duas da hidrocefalia, uma da mielomeningocele, e ela fez uma outra de uma úlcera de pressão, que é uma escara que ela teve, né? Então, no total, ela fez 4 cirurgias. Mas relacionado ao que ela nasceu, foram 3. uhum. Ela usa nos pés o quê? Ela tem É, é uma uma prótese? órtese. É uma... É Como é que chama? órtese. Órtese, né? Órtese. É. A gente fala botinha, né? Ah, o Mas o nome botinha, tá. correto é órtese.
E ela começou a usar com 2 meses de nascida, lá na CD. Uhum. Então eu lembro como se fosse hoje que eu levei ela nos meus braços. Ela saiu do hospital, o médico já deu a carta de encaminhamento, e falou assim: a gente não sabe como que vai ser daqui para frente, mas leve ela na ACD, que lá vocês estarão bem amparados. E aí ela tinha 2 meses de nascida, foi a primeira consulta, levei. Eu lembro que ela estava com um macacãozinho lilás, a coisa mais linda, fofo. E o ortopedista olhou e falou assim: olha, mãe, ela vai ter que usar essa botinha. Depois ele me falou que era órtese e o nome certo. Mas primeiro ele falou botinha, só para não me causar aquele impacto, né? Eu lembro que era pequenininha, era desse tamaninho, porque ela era bebê branquinha. Ele falou: olha, tem essa aqui, que era de outra criança, leva para ela já ir acostumando. Eu falei: ah, Uhum. tá bom. Aí ele falou: olha, só que daqui para frente ela não vai mais conseguir usar macacão. Você vai ter que cortar todos os pezinhos do macacão dela, né, para pôr a botinha. Aí põe com meia, põe a meinha no pezinho, põe a botinha e põe. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, falei para minha mãe, falei: mãe, vamos ter que cortar todos os macacões da Antonella. Ah, mas por quê? Minha mãe começou a chorar. Falei: não, mãe, isso é o de menos. O importante é a reabilitação dela. E aí foi assim, e ela usa até hoje. Aí vai trocando, né? Conforme a criança vai crescendo, tem que ir trocando, trocando. Uhum. E isso é uma coisa bem impactante nas famílias, principalmente de baixa renda, porque é bem caro, não é barato e tem que trocar sempre, ainda mais quando a criança está crescendo, tem que ir trocando, trocando. A medida é de acordo com a altura da criança, vai medindo perto do Uhum. joelhinho, e aí é o ortopedista que vai medindo e fazendo essa troca, né? Vai solicitando essa troca. E essa horta é feita sob medida, então tem que ser certinho para não dar problemas, né? E aí com essa horta, aí eu coloco o tênis por cima, então assim, eu não tenho... tem coisas que são muito complicadas até de falar, mas, por exemplo, eu nunca tive o gosto de comprar uma sandalinha e pôr no pé da minha filha, porque ela desde bebê teve que usar essa órtese. Essa boa. E É. desde sempre. Então Uhum. ela usa essa órtese, então põe meia no pé, põe a órtese e põe o tênis. Então ela só usa tênis, direto, né? Direto, porque se não tem como colocar uma sandália para andar com a órtese. Porque ela com a órtese, se ela tá com a órtese e com o tênis em pé, eu seguro na mãozinha dela, ela dá os passos. Porque a mielomeningocele dela é sacral, nível sacral, porque ela tem os níveis, né? A mielomeningocele. Então tem nível sacral, lombar baixa, lombar alta e Uhum. torácica. Torácica é aquela criança que é cadeirante 100%, não fica em pé. Então já é Tá, o e a caso mais grave. sacral é o quê? É só pra É o gente entender. primeiro nível, para você Ah, ver, tá, tá, é o mesmo com, primeiro nível. com toda essa dificuldade dela, ela Uhum. tem um nível mais baixo de lesão. Mas assim, a mielomeningocele é uma lesão que vai acontecer nos nervos e não tem. É. A gente fala que o sistema nervoso, quando ele é atingido, não tem como reverter, não tem o que fazer. Então, apesar dela ter um nível baixo de lesão, mesmo assim, ela não anda sozinha, né? Então, Sim. é difícil. Foram etapas bastante complicadas. Hoje eu já consigo falar mais tranquila sobre o assunto, mas no começo é impactante. Ah, imagino. Mas vale a pena, meu amor. O amor que você tem por ela Sim, e ela por você, acabou. Isso supera qualquer coisa, qualquer dificuldade, qualquer situação. Essa é sem a grande dúvida. verdade. Não é? Eu queria Sem saber aqui dúvida, nossa. exatamente, não tenha dúvida disso. Eu queria que você falasse da abordagem, Sabrina, multidisciplinar. Como é que é isso? Explica pra gente. Então, a abordagem multidisciplinar é nada mais que um tratamento com multiprofissionais. Então, vai ter fono, vai ter Ah, são vários TO, profissionais. isso, que trabalham em conjunto. Assim, cada um trabalha na sua área, mas todo mundo trabalha em conjunto. Vai ser fono, TO, físio, psicomotricista, psico. Então, todo mundo trabalha em conjunto, né? Para o desenvolvimento ali da criança. Eu te falei que a gente trabalha também assim lá na clínica, lá, né, na média advance, a gente trabalha assim também. Então, por exemplo, eu me comunico muito com todos, mas ultimamente a gente tem um caso que eu comunico muito com a fono, né? Pra gente trabalhar essa questão da comunicação, como a psico a gente pode trabalhar na comunicação junto com ela, e assim a gente vai trocando as informações. Cada um trabalha a sua área, mas a gente troca informações para que a gente se ajude ali nas informações, sabe? Por exemplo, eu tô tendo algum problema de comportamento, psico, me ajuda,
né? Ou a psicopedago, a gente de psico, a gente está tendo um problema de alfabetização ali, de letras, escrita. Você pode me ajudar, psicopedago? E a gente vai trocando ali, né? E é ótimo porque acrescenta muito quando a gente tem uma equipe junta do que só uma pessoa trabalhando sozinha, né? Claro. Então, todo mundo junto, muito melhor. E como é que os profissionais, esses profissionais, especialmente das áreas aí de saúde, também de educação, claro, né, devem se preparar para atender, né, no atendimento às crianças atípicas, auxiliando no desenvolvimento dessas crianças? Eu acho que o primeiro de tudo é conhecimento. Eles precisam ter conhecimento sobre o TEA, né, como lidar ali na sala de aula, quais são as adaptações que eles precisam, para que eles consigam, né, ter o melhor preparo, né? Então, assim, o conhecimento é o que, para mim, é o primordial ali para ajudar, sabe? Em segundo, eu acho que é ter assistentes ali para ajudar eles, tanto os profissionais de saúde como os profissionais escolares ali, porque não é fácil, é muita demanda, é desgastante, porque assim, são várias horas ali atendendo, então assim, acho que vai ajudar. E eu acho que quebrar a questão do tabu ali, do autismo, que é difícil, que é isso, não, né, assim, eles são pessoas como nós e eles também precisam de ajuda, e tá tudo bem, assim, acho que quebrar isso, sabe, também, porque esse tabu também ajuda muito as pessoas não irem estudar e não ajudar, sabe? Foi que nem eu fiz um programa aqui sobre esquizofrenia. Todo mundo fala, é louco, é louco. Não, nada disso. Você tem tratamento, você tem tudo. Tanto que isso acabou. Né? Esquizofrênico vai para o manicômio. Não existe isso. Não Você tem entendeu? isso. Então é exatamente o que você está falando. Olha, a gente chegou ao final do programa. Né? Infelizmente, aqui tá, meu diretor já está falando, tá, pode encerrar, que já deu, já está. Chega, vamos embora. A gente tem que encerrar, não tem jeito. Eu tinha mais perguntas aí para fazer, mas numa próxima vez aí. Eu queria, Keila, que você deixasse uma mensagem aqui para as pessoas, né, entenderem o que é a inclusão. Bom, primeiro que eu queria deixar uma frase assim bem direta para as pessoas que têm crianças com deficiência, né? Não baixe a guarda, não desistam, encarem os desafios, porque vale muito a pena, né? Ver os olhinhos deles felizes quando a gente inclui eles em alguma atividade, em alguma ação é muito importante, é muito gratificante e que as pessoas tenham mais empatia. É a palavra que acho que eu mais uso na minha vida, empatia. A gente precisa de ter mais empatia. Se colocar no lugar do outro. Poxa, a gente sabe que, por exemplo, a hidrocefalia não dá só em criança. Se você sofreu um acidente de carro, que Deus todos nos livre, mas a pessoa pode ter uma hidrocefalia. Então, assim, se colocar no lugar do outro, porque não é fácil, gente, e respeitar os direitos dos outros, sabe? Eu tenho direito disso? Não, eu não tenho direito disso, o meu carro não é autorizado, eu não vou usar a vaga, sabe? Tem que ter empatia. Eu acho que essa é a palavra principal, empatia. Eu gostaria muito que as Perfeito. pessoas se conscientizassem disso. Ok. Keila, obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Até uma próxima vez. Ai, Obrigado. eu que agradeço o convite, obrigada pelo Imagina, a gente que espaço agradece. e conte comigo. Tá bom. Obrigado, querida. Sabrina, sua mensagem, você quer deixar alguma mensagem? Quer falar alguma coisa? Eu acho que é muito parecida com o dela. Eu acho que tenham empatia com o próximo, porque a gente nunca sabe quando vai acontecer com a gente. Boa, exatamente. E acho que sempre pensar nisso assim, o que eu queria que fizessem comigo? Né? Será que eu queria se eu tô fazendo isso com o outro, será que eu gostaria que fizessem isso comigo? Eu sempre gosto de pensar isso. Se coloca no lugar do outro exatamente. e tente fazer o melhor pro outro que você gostaria por você, sabe? Ajude o outro, independente do que seja. Por você, sabe? Seja carinhoso, seja gentil. Porque eu acho que a gente tá precisando disso no mundo. As pessoas não são mais gentis, assim, sabe? Eu vejo que não tem mais isso. E a gente precisa ser gentil, sabe? Respeitoso. Eu acho que é isso.
sempre ter mais amor ao próximo. Com certeza. É isso. Sabrina, obrigado, viu? Muito obrigada. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado. O Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.